Salve, salve galera! Estamos aqui iniciando mais uma vez nosso encontro aí, né? Que traz a temática sobre o processo criativo nas danças urbanas, em especial ali os processos de ensino-aprendizagem na dança breaking, beleza? E para quem não me conhece aí, eu sou o Jonathan Cardoso, arte educador, b-boy, especializado em gestão pública, psicopedagogia, pedagogia, né? Então tem algumas formações que me fizeram aprimorar, né, a minha técnica de ensino e a minha pedagogia. Então, galera, posto isto, né, a gente está propondo aí esses encontros, um conjunto de aula que vai se debruçar sobre o processo, né, criativo dentro do ensino-aprendizagem em danças urbanas. Então, eu vou trazer um conceito aqui para vocês, que é um conceito sobre o que seria essa ideia de projeto criativo, né? De como isso se aplica, como é que a gente pode aplicar isso dentro de um processo, né? Junto com os aprendizes ou alunos, né? Isso aí vai depender, essa nomenclatura, do público-alvo, né? Vai depender do programa, da atividade que o profissional desenvolve, né? Então, galera, só dar uma lida aqui bem rápida sobre o conceito que nos agrada muito, né? Esse conceito que aparece aqui abaixo da imagem. Qual é o conceito de processo criativo? Os processos criativos são parte naturais da transformação de uma ideia em uma ação, atividade, ferramenta ou objeto, né? Então, logo de cara aqui ele já explica, né, que processo criativo é um conceito que tem a ver com ação, com transformação, né, atividades, ferramentas ou objeto. Dentro do processo pedagógico, como é que a gente vê isso? A gente pode chamar de ação pedagógica, né? A ação, atividades que o educador vai propor, o professor vai propor para os seus aprendizes, né? Tá imergindo, tá entrando, mergulhando dentro das transformações do objeto, né? Do conteúdo ao qual o coletivo, o grupo de aprendizes estão estudando, né? Estão praticando, estudando, beleza? E aí ele continua: por isso eles estão presentes em todas as áreas da criação, seja nas artes, seja na publicidade, na engenharia, na programação, entre outros. Pessoal, esse é um conceito que nos agrada e muito, né? Falando dessa perspectiva aí de transformação, né? A gente pode começar a compartilhar um pouco dos nossos processos junto com os aprendizes, né? Que é esse processo que a gente está falando aqui hoje, da nossa metodologia, né? Porque quando se pensa em processo criativo, né, não é sinônimo de coisa solta ou algo que o educador não tenha uma propriedade para falar, né? Então é importante, né, a gente conhecer um pouco mais a fundo a estrutura do processo criativo, né? Então nós tínhamos dividido este processo junto com essa turma em 4 fases. Não sei se vocês lembram. Quem não assistiu a primeira aula, aconselho assistir, que ela vai falar dessas fases, né? Então nós dividimos em primeira fase exploratória, né, ao qual nós já passamos.
Segunda fase de fruição, né? A terceira fase é a fase que é o qual a gente está agora, né? Junto com eles, que é a fase do fechamento, né? E vamos finalizar com a quarta fase, que é o compartilhar, né? Então, é necessário a gente passar por essas fases quando a gente pensa em metodologia, né? Metodologia, o que é metodologia de ensino? Método é o caminho, né? Logia é estudo dos caminhos, das possibilidades, né? Então, dos meios, técnicas, instrumentos, ferramentas, atividades, jogos, estudos de toda essa materialidade, né? Condições para o aprendiz fazer o seu percurso, né? Em direção ao objetivo estabelecido pelo projeto, pelo projeto de criação, né? Pelo processo de criação, pelo processo criativo, né? Então, importante destacar que todo processo prevê um objetivo, né? Então, é importante pensar também começo, meio e fim, né? Então, no fim, a gente está essa quarta fase, né? É associada a essa quarta fase, que seria compartilhar, né? Mas estamos na terceira fase e dela que nós vamos falar um pouco hoje, né? Tendo visto que cada aula a gente vai estar falando de uma fase também. Então, pessoal, voltando no aspecto da metodologia, como é que essa metodologia auxilia o educador dentro do processo, né? Quando se fala em metodologia, não é simplesmente pegar uma atividade e propor para os aprendizes, né? Para os alunos. Não é simplesmente pegar uma brincadeira, um jogo e jogar, né? Porque nós estamos dentro de um curso de formação científica, né? Com uma base em pedagogia, ciência da educação. Então, quando ele pensa em metodologia, ele está trazendo justamente isso, conhecimentos pedagógicos, científicos, que serão aplicados ao processo de ensino-aprendizado, tanto na formação do aprendiz, quanto do próprio educador, né? Então, os dois estão em constante processo de formação, mergulhado nesse processo de descoberta, né? De entendimento. E, nesse sentido, né? É fundamental, né? O educador, o professor, olhar e ter um forte embasamento teórico, né? Em teorias da aprendizagem, né? Ou o seu referencial teórico, como achar melhor, né? Quais são as suas referências teóricas dentro desse processo educador, né? Então, o educador vai lançar dentro do processo de mediação, de conversa de mediação junto com o aprendiz, né? Vai agir de acordo com sua referência teórica escolhida, selecionada para esse processo específico de criação, né? Então, ele vai agir. Então, a base teórica dele, em teorias de aprendizagem, pedagogia, né, vai ser de fundamental importância para ele conduzir os aprendizes a mergulhar em um processo realmente reflexivo e crítico sobre as suas ações, sobre a realidade da arte, da cultura, né, do seu corpo, dos seus movimentos, né, dentro desse processo, né? Então, com base nesses referenciais, o educador traz as teorias que vai possibilitar ele escolher, ele vai possibilitar ele estudar a metodologia, né, os métodos que mais podem satisfazer e ampliar as possibilidades de descoberta, de construção de conhecimento, né? Então, a partir da teoria, o educador não só seleciona, mas ele também se torna um criador, um inventor, né? Ele transporta as realidades que são fora do contexto da sala, do contexto do ensino, ele transporta isso para
o processo, para o encontro das aulas, né? Ele começa a criar coisas, ele tem a possibilidade, né, de criar métodos, materiais didáticos, jogos, brincadeiras, aplicando esses conceitos teóricos na sua ação, na sua imaginação, no planejamento da aula, do encontro, né? E por isso que o educador está em um processo de pesquisa também, né, de formação. Então, educador, essa algumas orientações para essa terceira fase, né, que é a fase do fechamento, né? E é nesse momento que, junto com o aprendiz, vocês vão pensar em avaliar, né, também. Avaliar a etapa até essa terceira etapa, o que é pertinente, importante ficar e não ficar, né? Porque a gente já passou pela fase exploratória, de fruição, e agora é o momento de o educador e os aprendizes virarem juízes do seu próprio destino, né? Criativo, né? É onde se toma as decisões do que fica, do que não fica, do que é importante manter. E nessa etapa é a etapa de manutenção, né, de pequenas mudanças, né, e mais de fechar a ideia, porque a gente começa com a pesquisa mais ampla, com as ideias mais amplas, e elas vão afunilando, vão criando mais objetivo, mais objeto, né? Delimitação, talvez é a minha palavra, vão se delimitando para se avançar para a quarta fase. Beleza? E aqui com meus aprendizes, a gente está buscou dividir a turma, né, em 2 grupos, né? É uma turma grande. Nós dividimos em grupo A e grupo B. E depois esses grupo A e grupo B se subdividiram em subgrupos, né? A partir de 4 integrantes, 4, 5, 6 integrantes, nós temos aí aproximadamente 6 subgrupos na sala, né? E assim a gente também fomos construindo o percurso metodológico, né? Desenvolvimento metodológico nas 2 linhas, né? Nos 2 eixos, nas 2 linhas que a gente propôs no início, que é a linha de reprodução coreográficas, né? Isso é feito no grupo A e no grupo B, né? Cada grupo escolhe uma coreografia a qual vai estar reproduzindo e se dedicando em estar aprendendo esse processo coreográfico escolhido por eles, né? E aí abre espaço para o TikTok, danças do TikTok, K-pop, né? Que são as danças no momento, né? Das redes sociais. E junto ao educador, né, se propõe também uma filtragem, né, deste conteúdo, né, usando os critérios, né, com base nos conteúdos apropriados para menores e maiores de 18 anos. E aí a gente também é necessário entrar um pouquinho dentro do ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, explicando para eles, né, que existem músicas apropriadas para menores e para maiores, né? Então, dentro desse processo pedagógico, educacional que tem né, em vista uma reflexão crítica sobre os conteúdos que são consumidos nas redes sociais, se torna um objeto, uma temática muito importante para futuramente até a gente depois debater com mais calma, né? Mas enfim, voltando para o processo de criação, realiza esse funil com os critérios sobre as músicas que vão ser escolhidas para o processo, né, de reprodução, de boa produção coreográfica. E partimos para os subgrupos. Nos subgrupos, né, aí a gente começa a aplicar jogos, brincadeiras, conceitos em dança, né? Para que eles alimentem as coreografias deles, né? Então eles partem também do repertório deles de movimentação. Um dos critérios é não reproduzir parte de coreografias extensas, grandes, né? A ideia é que se escolha um passo de uma determinada coreografia junto com a coreografia que o educador
junto com as movimentações que o educador propõe, né, no meu caso é dança break, né, e trabalhando conceitos, né, cada dia a gente trabalha um conceito de tempo, vamos explorar o tempo, cada grupo explora o tempo, podemos trazer também algum filósofo, um artista que trabalha o conceito, né, conceito de tempo, de espaço, de lateralidade, de níveis, né, então a gente vai trabalhando aí. Podemos até citar aqui o Laban, né, uma grande referência da dança aí nesse lugar. E assim se desenvolve essa outra linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa e criação, né, é o momento da criação. No momento da reprodução também, cabe também o professor trazer um pouco do seu repertório, né? Ele pode também propor uma coreografia que ele já tem, né? No meu caso eu proponho coreografias que são de autoria minha, e eu proponho para eles, né, uma ideia de também entrar nesse modo de reproduzir coreografias já pré-prontas, pré-gravadas, né? Então, gente, basicamente está assim o nosso processo aqui com os aprendizes, né? Nessa terceira fase. Então, me coloco à disposição para diálogo, para dúvidas sobre esse conceito, sobre a discussão aqui proposta, né? E seguimos, meus amigos. Compartilhe, não deixe de apertar o sininho, curtir, comentar, mande suas dúvidas para que a gente possa se aprimorar cada vez mais e criar um curso de formação de educadores do break, sempre na perspectiva de aprimoramento pedagógico da dança. Beleza? Obrigado e até a próxima.